Muito bem, pessoal, tudo bom com vocês? Vídeo novo aqui no canal e um vídeo hoje muito importante, tá? Um vídeo aqui de uma matéria muito legal. Não é um vídeo sobre astronomia, tá? É um vídeo aí sobre o corona, sobre a Covid-19, né? O coronavírus. Na verdade, eu nem ia fazer nenhum vídeo sobre isso, porque eu, sim, não entendo, né? Tem pessoas aí que entendem muito mais, então eu já aconselho vocês a seguirem de primeira o Átila Yamarino, tá? Sigam ele em todas as redes sociais, ele tá fazendo um trabalho assim incrível, um dos melhores trabalhos de divulgação científica junto com informação, junto com tudo que você pode imaginar, então siga o Átila, tá? Só que ontem saiu publicado no Washington Post uma reportagem muito interessante para que a gente possa entender. Como não é todo mundo que tem, eu divulguei isso aqui no meu Twitter e tudo mais, mas como não é todo mundo que tem acesso lá, eu falei, vou fazer esse vídeo aqui para que o pessoal tenha essa informação, porque a informação contida aqui, ela é espetacular, é uma das melhores coisas que já fizeram para mostrar o porquê que se você se isolasse, o isolamento que eles estão propondo, em vários países já estão fazendo, qual o impacto que isso tem na propagação do coronavírus. E essa reportagem aqui, ela é excelente para mostrar isso, tá? Ela é excelente. Então, qual que é a ideia da reportagem aqui do Washington Post, tá? Eles vão simular, tá? Não é o corona, mas eles criaram uma doença imaginária e eles simulam essa doença e eles vão isolando as pessoas, tudo isso usando simulações para vocês entenderem como que acontece, tá? Eles começam aqui falando os casos nos Estados Unidos, né? E todos os casos têm apresentado esse tipo de curva que a gente chama de curva exponencial. Então é um crescimento exponencial. E isso que, como ele fala aqui, né, acaba deixando aí todos os especialistas assustados. Por quê? Porque você tem um crescimento de um dia para o outro muito grande dos casos, ó, tá vendo? Os casos vão crescendo numa escala gigantesca. Então, em pouquíssimos dias, ó, de 4 de março você tinha 153 casos, em 13 de março tem 2.179 casos. Então, esse aqui que é o grande problema, tá? E aí, então, eles vão começar a propor, mostrar, tá? Como que é matemática, como a matemática funciona, e isso que é muito legal, tá? Não é profecia, eles escrevem aqui, é matemática, como que o distanciamento social, que é o nome que eles dão para isso, evita que a doença se propague. A questão nem é a doença se propagar, ela vai ser transmitida, mas o tempo é menor. E esse tempo ele é crucial para que as pessoas que estão contaminadas e tudo mais possam ser tratadas nos hospitais. Então é isso que eles vão mostrar aqui, tá? Então o que eles fazem? Eles criaram uma doença imaginária e eles pegaram 200 pessoas, eles pegaram uma cidade com uma população de 200 pessoas, eu vou mostrar para vocês. Antes, né, eles mostram aqui como que se propaga. Então você tem uma pessoa doente, ela entra em contato com uma pessoa que está saudável e assim a doença vai se propagando, tá? É assim, é isso que acontece, tá, com a propagação do vírus, tá? A pessoa contaminada encosta na pessoa saudável e vai propagando. Isso aqui numa população de 5 pessoas, tá? Então, ó, eles chamaram a doença deles aqui, ó, de simulites, tá? De simulites. Aí eles falaram aqui, ó, eles pegam um outro esquema aqui, ó, de se uma pessoa se recuperar, ó. Então, a pessoa se recupera, fica rosinha, tá? Transmite, mas se recupera, transmite, mas se recupera, e aí quando a doença aqui voltar, a pessoa vai estar recuperada, tá? Isso por quê? Porque a pessoa, ela ficou isolada, tá bom? Então é isso que eles vão fazer. Então vamos lá, ó, é uma cidade imaginária de 200 pessoas e aqui tá a simulação. Isso que é muito legal. Nesse primeiro caso, você não tem isolamento nenhum, ou seja, as pessoas andam aleatoriamente. Então você tem aqui, ó, essa corzinha aqui mais marrom, mais vermelha, são as pessoas contaminadas. Então você vai vendo, ó, que o gráfico cresce rapidamente naquele esquema aqui, ó, exponencial.
tá? E as pessoas se tornam, todo mundo depois se torna contaminado e depois as pessoas começam a se recuperar, tá? Só que a recuperação, ela toma um tempo muito grande, tá? Por quê? Porque tá todo mundo aqui livre. Aqui você não tem distanciamento social nenhum. Tá todo mundo andando, todo mundo liberado. Então, se você está contaminado, você encosta na outra pessoa e a propagação da doença é muito grande. O que causa isso? Pode ser que nem todas as pessoas possam ser tratadas. Por quê? Porque a quantidade aqui de pessoas contaminadas cresceu muito rapidamente e demorou para que as pessoas começassem a se recuperar. Então, esse é o primeiro caso, tá? Sem distanciamento social. Aí, o pessoal foi lá e usou o que a província de Hubei fez no começo, que é, vamos dizer assim, uma quarentena forçada, que eles chamam. Então você tem aqui as mesmas 200 pessoas, só que você isolou elas, colocou elas em quarentena. Olha aqui como o gráfico aqui, ó, do marronzinho, ele já não cresce tão rápido. Ele demora já mais tempo para crescer. E por que isso é bom? Porque aqui, ó, as pessoas já começam a se recuperar. Tá vendo? As pessoas começam a se recuperar. Depois, quando você liberou da quarentena, ele dá uma crescida aqui, mas aí você já tem pessoas se recuperando. Ou seja, a curva aqui que nós estamos vendo, que a gente chama isso aqui de histograma, né? Esse histograma aqui, ele é mais achatado. Por isso que o título da reportagem aqui, ó, é como fazer o flatten da curva, como deixar o histograma achatado. A gente não quer o histograma como no começo aqui, ó. Aqui o histograma tá bem, a subida aqui, ó, tá muito rápida, tá? Então, em quarentena, o que acontece é isso, as pessoas ficam em quarentena, então poucas pessoas vão se contaminando, na hora que você libera, você já deu tempo de tratar e tudo mais, e aí você vai ter o começo da recuperação dos seus pacientes aqui. Então, isso aqui é muito legal. Isso aqui é o caso de quarentena, tá? Aí, eles fazem um outro exercício, que é o caso de você fazer o distanciamento social leve, vamos dizer assim, tá? Distanciamento social leve. Tá vendo? Aqui ele fala, ó, um terço, né, da população, 3/4 da população adotam a estratégia de distanciamento social. 3/4 da população. Então você tem lá os 200 casos, 3/4 ficaram parados, só algumas começaram a se mexer. Olha a curva aqui, ó, marrom ou vermelha, como você quiser, como que ela vai demorar para subir. Olha como que ela começa a demorar para subir. E ela nem começa a subir tanto, porque aqui, ó, já começou a se recuperar pessoas. Então você dá tempo das pessoas se recuperarem. Tá? Isso no caso de 3/4 da população está em distanciamento social. Então você tem isso aqui, ó, e depois a curva termina. Então, ó, você não chegou nem até a queda ali, ó, porque as pessoas se recuperaram e muitas pessoas se mantiveram saudáveis. Você não contaminou toda a população. Isso é uma outra coisa muito legal. Ó. Nessa população de 200, nem todo mundo foi contaminado. Isso aqui no caso de 3/4 da população adotar o chamado distanciamento social. E no caso mais brusco, né? Quando você adota o distanciamento social de tudo. Tudo, você não tem mais, é o que a China adotou. Fechou tudo, tá? Fechou tudo, fecha a escola, fecha a universidade, não tem mais evento público, não tem mais nada. O que acontece? Olha só, você tem pouquíssimo, olha, a curva aqui, ó, vermelhinha, como que ela vai demorar para subir e nem vai subir tanto, porque você continua com muitas pessoas saudáveis. E aqui, ó, as pessoas já começaram a se recuperar e a curva vermelhinha, ó, bem lentamente. Você tem contaminação? Tem, mas o nível é muito mais baixo. Olha o histograma, como ele demora para subir e mesmo assim ele não sobe tanto, porque você mantém boa parte da população saudável e aqui a parte que é recuperada. Olha quanto aqui, ó. Das 200, 144 ficaram saudáveis. Aqui das 200, ó, deixa eu terminar aqui a simulação. Aí o legal disso aqui é que cada vez que você acessa é diferente, tá? Porque é uma simulação aleatória. Ó, aqui no caso, ó, 77 ficou saudável, tá? Então é a prova matemática de que porque se isolar, o isolamento total, ele faz resultado. Olha aqui, ó, todo mundo liberado, então o histograma
cresceu rapidamente, só depois que atingiu o pico é que você começou a ter pessoas recuperadas. Mas toda a população, ó, pega daqui para cá, ó, toda a população foi contaminada, tá? No caso da quarentena, você teve uma subida um pouco mais lenta, tá? Embora todo mundo ficou contaminado também depois de um tempo, mas você já teve pessoas recuperadas. No distanciamento social moderado, que é aquele lá dos 3/4, né, da população, então você tem o histograma sobe, ó, mas nem toda a população foi contaminada. Você teve uma parcela aqui que continuou saudável. E no distanciamento social completo, né, o extensivo que eles chamam aqui, boa parte da população se manteve saudável e o número de contaminados subiu muito pouco. Então, isso aqui é um exercício muito legal, mostrando, provando por que o distanciamento social completo, ele faz com que a gente consiga controlar a pandemia do Covid-19. Um rapaz no Twitter, ele postou aqui o vídeo, ele fez tudo em português, ó, ficou muito legal. Eu pedi para ele, tá? Eu pedi para ele e ele me passou o vídeo em português. É o Vitor aqui, ó, que me passou. Então ele vai contar aqui exatamente a mesma coisa, tá vendo? Ó? Então ele começa aqui, ó, o crescimento de forma exponencial, tá? Então ele vai explicar o que é crescimento exponencial, né? É essa crescida aqui de número de casos, ó. Quando a taxa de crescimento é sempre proporcional ao tamanho atual da função. Então isso implica como cresce rapidamente, tá? E aí vem os 4 cenários que eu mostrei, ó. Trânsito livre, quarentena, manter distância moderada, né? Distanciamento social moderado e o extremo, tá? Cenário 1, nenhuma medida. Todo mundo andando, ó o lance lá, ó, que a gente mostrou, tá vendo? E eu vou disponibilizar esse vídeo aqui, sigam lá o Vitor, tá? O Vitor que me cedeu esse vídeo aqui, muito obrigado a ele, eu vou deixar o contato dele no vídeo, tá? Depois aqui com quarentena, é bom que esse aqui tá todo traduzidinho, tá? E aí depois, ó, distância moderada, 75% da população fica parada. Então você tem que nem toda a população vai ser contaminada pelo vírus. E depois, aí sim, para diminuir mesmo o número de casos, é o isolamento completo, distanciamento social extremo, que você não libera ninguém e olha aí, ó, boa parte da população fica saudável. Então, assim, eu achei esse vídeo aqui é sensacional, tá todo mundo elogiando o trabalho feito pelo pessoal do Washington Post, tá? Então tá aí, ó, ele dá aqui no final vamos lavar a mão e vamos achatar essa curva. É a única vez da vida que nós vamos defender alguma coisa flat. Temos que achatar essa curva. Tá na hora da gente manter a curva chata, tá? É a primeira vez e é a única vez que a gente vai tentar isso. Então eu queria agradecer aí, ó. Tá aqui, ó, o nome dele. Agradecer ao Vitor Machado, tá aqui o Twitter dele, o Instagram dele. Tá? Ele traduziu do Washington Post, então obrigado aí, Vitor, vou deixar o contato dele aí. Então tá aqui, ó, como foi falado, não é profecia, é matemática, se isole, não vai em eventos públicos, não vai em show, não vai em nada disso. As escolas já estão, né, adotando isso, as universidades também, tá? E isso aí já passa, então não tem problema ficar 2, 3 semanas em casa, um mês que seja, vai ser melhor para aquelas pessoas que realmente precisam ser tratadas. Você não quer encher o hospital com pessoas que não necessariamente precisam. Combinado? Então tá aí, eu vou deixar todos os links na descrição explicando o porquê que o isolamento total vai fazer com que a gente passe por esse momento muito complicado, não só para a saúde, mas principalmente para a economia do mundo. Beleza? Então um abraço a todos. Compartilhe esse vídeo aqui com quem vocês quiserem. Compartilhe o vídeo do Vitor, que eu vou deixar aqui também na descrição para vocês, porque é muito legal. Quanto mais pessoas souber disso, é melhor para conscientizar todo mundo. Valeu? Muito obrigado. Fui!